Porque nós, por norma, humanamente falando, nós temos medo da morte, ou não temos? Normalmente nós fazemos tudo para fugir à morte, ao sofrimento, ao sacrifício. Nós evitamos isso a todo custo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, até o medo da morte. E a Bíblia diz em Apocalipse que eles não amaram as suas vidas até à morte. Ora, eu só posso estar disposta a entregar a minha vida se eu tiver no meu coração um amor pela verdadeira compreensão de quem é Deus. Porque se eu não conhecer bem a Deus, como é que eu posso desejar passar a eternidade com esse Deus? Como? Como é que eu posso querer estar a viver eternamente na presença de um Deus se na minha mente eu tenho a ideia de que o caminho para o céu é muito difícil? Este é um conceito errado de Deus. Deus não colocou o caminho da salvação difícil. Ele aplanou o caminho. Lembram-se que Isaías, nós estudámos isso? Ele aplanou o caminho, ele facilitou, ele colocou uma avenida. Aliás, Deus coloca muitos obstáculos na nossa vida, muitas dificuldades. Sabem para quê? Para nós não nos perdermos. Irmãos, é para nós não nos perdermos. Estão a ver como a ideia que às vezes temos de Deus é uma ideia errada. Agora, quando eu começo a deixar cair estas muralhas, estes raciocínios que se erguem contra o conhecimento de Deus, e isto encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 10. Desculpem lá, eu estou aqui a falar, eu não estou a ler o documento, mas eu já volto ao documento, está bem? 2 de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5 diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios. Irmãos, isto é muito significativo. E todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Foi isto que Satanás fez durante estes 6.000 anos. Levantou baluartes, fortalezas, para nós não termos o verdadeiro conhecimento de Deus. E eu lembro-me, desculpem lá, estou aqui a vir à minha mente uma citação do Desejar de Todas as Nações. Tomem nota dela. Vou tentar encontrá-la, não sei se a tenho aqui diretamente. Para que o Senhor nos ajude a pedir o perdão e a perdoar os nossos no capítulo 73 do Desejado de Todas as Nações, na página 472.5, diz o seguinte: irmãos, vejam esta citação. Alguns conhecem provavelmente. Diz assim: quando conhecermos a Deus, quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Se nós ainda desobedecemos, isso é prova de quê? Não conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer. E depois diz: mediante o apreço, olha aqui a palavrinha, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Isto é ou não significativo? Nós iremos ter uma compreensão de Deus que vai levar-nos a deixar tudo por Cristo. Aliás, nós cantamos esse hino. Por ti tudo entregarei. Não cantamos? Mas só cantamos. Só cantamos.
Ok, mas é para esse estado que Deus nos está a preparar. E, portanto, vamos avançar para a segunda pergunta. Não sei se alguém quer intervir, quer dizer alguma coisa. Não? Estão todos muito caladinhos? Eu quero comentar. Ok. Quando você lê esses textos, e especialmente quando Satanás pediu essa audiência no céu e se apresentou arrependido, eu imagino aquele texto, né? Aonde falhou o primeiro Adão, né? Quando estava todos em julgamento, o segundo Adão triunfou. Então, eu creio que nesse momento, que aparentemente não foi dado a oportunidade para Satanás, mas Deus, o Pai, já havia deslumbrado todas as atividades que Satanás faria. Sim, mas Então, eu imagino que os anjos que presenciaram toda aquela cena de aparente arrependimento, aparente. talvez poderiam até pensar, poxa, o Senhor, Deus não foi justo. Mas quando esses mesmos anjos viram Jesus na cruz, derramando seu sangue pelos pecados da humanidade que foram causados por Lúcifer, então o que é que os anjos dizem agora? Que só a Deus dá-lhes glória. Uhum. Na verdade, é um comentário. Então, assim, veio muito forte essa frase. Aonde falhou? O único testemunho de Lúcifer, que era Adão, onde falhou o primeiro Adão, o segundo Adão apresenta sua vitória. Exatamente. E, portanto, estamos num tempo, um tempo muito, muito significativo, não é? Existe uma urgência que exige a atenção do guarda-vigia. Será que existe uma urgência? Então diz-nos no Testemunhos para a Igreja, volume 5, no capítulo 85, página 711.3. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Mas estaremos prontos para o acontecimento? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente? É necessário tocar a trombeta. E a trombeta tem que tocar o sonido certo. Sabem o que é trombeta? Alguém sabe o que é trombeta? Bom, É um instrumento musical, não é? é um instrumento musical. São juízes, não é? É o juízo de Deus. São Trombeta. juízos de Deus, não é? Vamos deixar que a Bíblia responda, está bem? Pode ser. Então vamos ver dois textos. Um do Antigo Testamento, porque os vigias, eles dão um aviso, não é? Eles estão vigilantes, não é? Têm duas funções. Primeiro é vigiar e segundo dar o alarme. E muitas vezes tem que ser tocada a trombeta. Então, vamos a Isaías, novamente, não é? Temos que ir a Isaías, não pode deixar de ser, capítulo 58, versículo 1. Há muitos textos, eu agora tenho de cabeça estes, mas podia dar-vos muitos. Eu tenho um estudo sobre isso. Ok, Isaías capítulo 58, versículo 1. Quem quer ler, por favor? Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Obrigada. Então aí, a trombeta é o quê? Está aí. Anúncio, aviso, não é? É uma advertência. A voz. Levanta a tua voz como a trombeta. Então Deus está aqui a fazer um paralelismo. A tua voz tem que soar como uma trombeta. E anuncia. Portanto, é uma voz que se levanta anunciando. E, curiosamente, é anunciando alguma coisa que não é agradável de ouvir. É o pecado e a transgressão, certo?
Ok, então agora vamos a outro texto do Novo Testamento, 1 de Coríntios, capítulo 14, falando dos dons, o dom de línguas. Lembram-se? Há aí uma comparação também. 1 de Coríntios, capítulo 14. Já estão todos? Versículo 8, eu vou ler. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui a trombeta está associado a quê? Batalha. Não era o que líamos no documento? Está para chegar um tempo tremendo. É preciso anunciar. E aqui diz, se a trombeta der sonido incerto. Ora, já sabemos que trombeta é uma mensagem, é uma voz que fala anunciando uma mensagem. Se ela der sonido incerto, significa que se essa mensagem não for a mensagem certa para despertar as pessoas, para prepará-las para a batalha, é como se ela tivesse a dar um sonido dissonante, como na tropa. Na tropa sabem que as trombetas, há vários tons de trombeta. O chofar também tinha vários sons. Eu não sei se os irmãos conhecem os toques do chofar. Era interessante um dia passarmos isso, só que eu não sei passar isso agora para o computador para os irmãos verem, mas posso colocar o link no grupo e os irmãos podem ouvir. É interessantíssimo. Havia 4 toques de chofar. Havia o Shevarim. Bom, não interessa os nomes, estou a falar aqui termos hebraicos, mas não interessa. Mas o Moisés, ele tinha um povo de quase 2 milhões de pessoas. Como é que ele ia falar para aquela gente toda? Tinha que ser com toques de chofar. Chofar é aquele chifre de carneiro retorcido que faz aquele som. Ok, então cada um dos sons, nesse vídeo vai explicar, é muito interessante, cada um dos sons tinha um significado diferente. E quando o povo de Israel, lá pelo deserto, na sua peregrinação, ouvia aquele som, ele sabia o que é que deveria fazer. Irmãos, isto é muito interessante. Um dos sons era quando eles se deviam levantar e começar a preparar as suas coisas para partir. O Shevarim, por exemplo, era um som que quando eles o ouviam, eles tinham que recolher todo o lixo para ser levado para um determinado lugar para ser queimado. Isto não nos diz nada. Lixo, pecado. Pecado. Irmãos, nós não estamos a ouvir o Shevarim neste momento a tocar, a dizer que nós temos que recolher o lixo das nossas vidas para ser queimado. É muito interessante. Eu vou publicar esse vídeo no grupo para vocês poderem desfrutar disso. Bom, mas então vamos continuar. Não sei se alguém quer intervir dizendo alguma coisa. Não? Pronto, vamos continuar então. A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. O sol brilha no firmamento, fazendo o seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e a comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes de prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogo. São dominados pelo maior excitamento. Todavia, o tempo da graça aproxima-se rapidamente do fim e todo o caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que o seu tempo é curto. Tem posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados. E um dos enganos tem a ver com o falso caráter de Deus. E eu volto a insistir nisto. Têm sido enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Através dos séculos, chegaram até nós as solenes palavras de advertência do Nosso Senhor no Monte das Oliveiras.
E ele disse: e olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isto está no Desejar Todas as Nações, capítulo 69, página 450.2. O dia não está distante, aquele no qual todos terão recebido luz suficiente para fazer a sua escolha final, e o mundo inteiro terá sido advertido de que a porta da graça está prestes a fechar. Então Jesus sairá do santuário celestial e não mais oficiará como nosso grande sumo sacerdote. O nosso caráter terá sido selado para sempre e por toda a eternidade. Que pensamento solene a ser considerado. Vou fazer aqui uma outra paragenzinha para dizer o seguinte, eu não sei que horas são. Neste momento são 20h55. Ok. Alice, é necessário nós estudarmos a primeira parte do documento toda hoje? Vai ser impossível. Não, de jeito nenhum. Ok. Então eu gostava de salientar este pensamento que lemos agora, de que todos terão recebido luz suficiente para fazer a sua escolha. Ora bem, Isaías, novamente Isaías, não é? Isaías, no capítulo 60, no versículo 1 e 2, o que é que nos diz? Vamos lá para Isaías, capítulo 60, isto por falar da luz. Todos terão recebido luz suficiente, mas Isaías diz assim, alguém quer ler, por favor? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Muito bem. Reparem, a minha diz, levanta-te. Levanta-te e resplandece. Se é levanta-te, é porque eu estaria sentada, deitada. E, na verdade, alguém que está deitado ou sentado não está muito pronto para uma batalha, pois não? Ou dormindo, né? Ou dormindo, exatamente. Não é por acaso que a parábola do trigo e do joio, que no fundo não se deveria chamar do trigo, deveria chamar-se a parábola da má semente e do trigo. Lembram-se o que é que Jesus disse quando explicou a parábola, Mateus 13. O que é que ele disse? O inimigo fez isso, enquanto dormia. Ora bem, quando o povo dormia, então a igreja provavelmente está dormindo. E o que é que Deus lhe manda agora? Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem brilhante sobre ti. Depois no versículo 2 diz, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. E sabem o que é que Ellen White, comentando este aspecto do mundo estar em trevas e em escuridão, no Desejar Todas as Nações, no capítulo 1, e em Parábolas de Jesus, na página 415, ela diz que as trevas, escutem bem, as trevas que cobrem a terra neste momento são o falso conceito acerca de Deus. Impressionante, mas é verdade. E realmente estão encobrindo a terra, né? Exatamente. Deixando as pessoas totalmente confusas. A quem é que Deus incumbiu a missão de revelar o caráter de Deus que tem sido distorcido? Os adventistas do sétimo dia. Exatamente, exatamente. E eu só posso revelar o caráter de Deus quando? Quando eu tiver sido transformada, irmãos. Somos nós. Nós é que
a quem Deus deu a grande responsabilidade de mostrar quem é Deus, como é Deus, pronto a fazer sacrifício. Humilde, manso, quem está irado é o dragão. Mas o cordeiro é manso, é humilde, é paciente, é simples, é puro, é dócil, é verdadeiro. Estão a ver, há uma série de coisas aqui que Deus nos incumbiu a nós de refletir, porque o conceito de Deus tem colocado a terra em trevas. E eu hoje, por acaso, estive a ler... são as meditações matinais que nós estamos a ler hoje aqui em Portugal. Irmãos, e elas começam de hoje, eu não as tenho aqui comigo, tenho-as lá dentro na cozinha, mas é impecável o que está lá e tem a ver com isto que estamos a falar agora. Ok. Se alguém tiver aí à mão e queira ler, se não tiver, nós avançamos. Alguém tem por acaso as meditações aí? Eu tenho, Dália, se quiseres. Olha, então, por favor. É de hoje, não é? É de hoje. Se aqui a minha memória não me falha. Mas tu querias que eu essa meditação toda, era? Não. É só a primeira partezinha. Diz assim: a maior necessidade do mundo é de um esforço consagrado para a salvação de almas. Cristo deseja, através da plenitude do seu poder, fortalecer tanto o seu povo que, por meio deles, o mundo inteiro seja rodeado de uma atmosfera de graça. Aí está. E depois, acho que ainda diz mais qualquer Quando coisa. os membros do seu povo fizerem uma entrega sincera de si mesmos a Deus, andando na sua presença com humildade e fé, ele executará, através deles, o seu eterno propósito, capacitando-os para trabalharem harmoniosamente em dar ao mundo a verdade como ela é em Jesus. Ora, aí está. Ele usará todos, homens, mulheres e crianças, para fazer brilhar a luz no mundo e para chamar um povo que seja fiel aos seus mandamentos. Exatamente, para fazer brilhar a luz. Por isso é que Deus disse, Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Mas nós só somos a luz do mundo quando refletimos a imagem. Lá está aquela história que a Alice mandou, daquela senhora, não é? Que foi ao ourives, não é? Saber como é que ele purificava a prata. É quando ele via a imagem dele refletida na prata. Ok, vamos avançar. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar, já lemos isto. Silenciosamente despercebida como o ladrão à meia-noite virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Qual é a proclamação emitida pelo guarda-vigia? Já lemos o verso, não é? Isaías 21. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde, o dia vai chegar e também a noite. Parece um tanto misterioso este versículo. O vigia de Deus sobre os muros de Sião hoje deve estar pronto para dar uma resposta. Escutem isto. Há aqueles que perguntam qual é a hora da longa noite da terra e quando a aurora do dia eterno pode ser esperada. Nós precisamos de estar prontos para dar uma resposta precisa e concisa. E a nossa resposta não pode ser em função do Covid. Porque se assim fosse, já na pandemia de 1918, da gripe da influenza, foi basicamente a mesma coisa. E não aconteceu naquela altura. Então, é um conjunto de sinais. Não é só esta pandemia, é um conjunto de sinais. E passa muito mais por outras coisas do que propriamente por esta pandemia. Gerações diversas vieram e se foram. Todas as gerações passadas aguardaram ansiosamente o dia do glorioso retorno de Cristo, porém não foi concedido a elas o privilégio que está sendo concedido à geração atual. Nossa geração terá o incrível privilégio de ver Jesus descer do céu com todos os seus anjos para resgatar o seu povo escolhido. Porém, antes que chegue esse dia, os vigias fiéis de Deus deverão soar o alerta a fim de despertar os habitantes da terra quanto à hora que estamos da noite.
Por que é importante para os guardas vigias saberem a que hora da noite estamos? E diz-nos o Espírito de Profecia no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, no capítulo 51. Diz o seguinte: a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas são da noite. Vigias somos nós. Deus diz a Ezequiel: eu te constituí por atalaia, ou vigia, ou guarda, é a mesma coisa. Tudo está agora revestido de uma solenidade tal que deve ser reconhecida por todos quantos creem na verdade para este tempo. Devem proceder em conformidade com o dia de Deus. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. O nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. A fim de estarmos preparados, primeiro, para o fechamento da porta da graça e depois para a vinda de Jesus, é imprescindível entendermos claramente onde estamos no fluxo do tempo. Isto nós, pela graça de Deus, fizemos quando estudamos o capítulo 11 de Daniel. Lembram-se? Já agora, lembram-se aonde é que estamos no capítulo 11? Verso 45. Verso 36, 36, 30, por ali. Estamos no verso 40, na primeira parte do verso 40, que diz assim: no fim do tempo, o rei do sul virá contra o rei do norte. Isso aconteceu em 1798 e deu-lhe uma ferida mortal. E depois o rei do norte virá com carros, cavalos, navios contra o rei do sul. Isto ainda não aconteceu. Portanto, nós estamos aqui. Recordam-se? Pronto. Somente ao entendermos o avanço da hora seremos impelidos a cooperar com o nosso grande sumo sacerdote na obra de purificação que ele está realizando agora, tanto no santuário celestial quanto no santuário do nosso corpo, durante o período de julgamento dos vivos e do apagamento dos pecados. Antes que o grande dia chegue, devemos estar preparados para o fechamento da porta da graça e possuir o caráter justo que nos permitirá estar de pé e protegidos durante o grande tempo de angústia. Não sei se está na hora de terminar. Acho que sim, porque nós não queremos passar da hora. Ok. 9 e 7. 21 e 7. Ok, Acho que sim. então acho que sim. Pronto, ficamos aqui na responsabilidade do vigia.